interesse pela ciência, eu diria que tem uma origem talvez familiar. Meu avô era um cidadão cientista, ele era um engenheiro químico, mas cientista, inventou chuva artificial e outras coisas. E ele me falou, eu era criança, e me lembro dele mostrar o céu e dizer com admiração que era muito bonito, me interessou, eu tinha 7, 8 anos, primeira manifestação. Depois ele, por causa da história das chuvas, meu avô paterno, ele estudou manchas solares e coisas assim. Ele tem um livro que fala de estradas de ferro, ele era engenheiro ferroviário também. E engenheiro químico e ferroviário, nos anos 30, 40, né? E ele então teve que estudar o Sol para ver as influências das manchas solares, sobre o clima que existe, né? E pôs umas tabelas, umas coisas assim, me deu um dia um livro. Quando ele editou, devia ter uns 12 anos, eu me interessei por aquilo. Então, essas coisas influenciam a gente, né? E depois eu sou fascinado pela astronomia desde que eu me entendo por gente. Começou assim o interesse, e depois aí voltou um pesquisador mais velho da França com o seu doutorado, e o ITA resolveu abrir um departamento de astronomia, adquiriu um telescópio, construiu-se um telescópio lá, e eu fui fazer pós-graduação, abandonei minha engenharia nuclear, eu estava já empregado como engenheiro nuclear. Porque assim, aí você foi fazer engenharia? Fui fazer engenharia entre tempos, né? Como eletricista, eu fui contratado no reator em Belo Horizonte e continuei até terminar o curso de nuclear, um ano a mais depois da engenharia. Terminei o curso, é um curso da Comissão Nacional de Energia Nuclear com a UFMG, né? Terminei, fiquei trabalhando, mas quando abriu-se esse departamento, eu abandonei tudo e fui ganhar metade para fazer astrofísica, o mestrado em astrofísica. Fiz o mestrado no ITA, na época não havia doutorado no Brasil, fui para a França fazer doutorado para terminar a formação, né, que é sempre em pós-graduação, né, em astronomia. Terminei o doutorado, voltei e já tinha um contrato aqui no IAG, naquela época. E continuei, né, por aqui, fazendo outras coisas e fazendo projetos com colaboração internacional, que é coisa também importante, porque a gente estava iniciando naquela época a astronomia, então era importante ter contatos internacionais, né? Fiz contato sobretudo na França e continuei nesse trajeto. Comecei fazendo na tese de doutorado na França, estudei um certo tipo de estrela, que tem uma anomalia, que até hoje não se conseguiu explicar completamente, eu ajudei um pouco na minha tese, e trabalhei também com fontes de raio-x, que estavam sendo descobertas na época com satélites, o raio-x não atravessa a atmosfera, né? Então a gente estava lançando satélites naquela época, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, e estudando essas ações, descobrimos que tinha um céu em rádio, assim como a gente olha e vê o céu no visível, né, com o nosso olho, e via um céu em rádio, aí descobriu depois, posteriormente, um céu em raios gama, em energia mais alta ainda, um céu em ultravioleta, etc, etc, tudo através de satélites, porque essas comprimentos de onda não passam pela atmosfera, né. O que eu fiz? Eu fui fazer uma estrela, eram estrelas, onde havia junto uma estrela de nêutrons ou buraco negro que emitia raio-x. A estrela emitia no visível. Eu fiz a análise desses sistemas, né, um em torno da outra lá, e fiz a minha tese de doutorado sobre isso. Voltei ao Brasil, continuei trabalhando um pouco nisso, até que descobriu-se que as estrelas têm estelemotos, como tem os terremotos, que é uma vibração interna, né? A estrela tem estelemotos, a gente batizou de estelemotos. Então o que você faz com os telemotos? Quando os telemotos chegam na superfície da Terra, o pessoal lá, tem um terremoto no Japão, o pessoal de Uppsala, você ouviu falar disso? Deteta lá porque a onda vai dentro da Terra, né? Quando a onda chega lá, o espectro que tem, que as frequências que aparecem, eles têm um traço, um testemunho do interior, da trajetória. Com isso você estuda o interior da Terra. Olha, não tem outro jeito, não é possível fazer um buraco de centenas de quilômetros. Então, a gente estuda através dos terremotos. Mesma coisa com as estrelas. Hoje eu faço exoplanetas e astrobiologia, oriento teses a respeito, etc., porque isso é uma área muito fascinante também. A gente tem dados já suficientes, tem teóricos sobre tudo, e tem dados do sistema solar por causa das missões da NASA e tal. Permitem muita coisa, fazer muita coisa, não é especulativo mais. E todo mundo está procurando o antigo princípio vital, né? Como é que você passa do químico para o biológico?
Eu sempre fui aficionado desde adolescente pela ficção científica. Você mencionou o Arthur Clarke aí, tem outros grandes, Asimov e outros, né? E isso acho que estimula muito a imaginação do jovem e tal, né? E ele, no meu caso, acho que isso contribuiu bastante para que eu fosse fazer astronomia, astrofísica. Mas, então começou, minha admiração começou pelos autores, bons autores, tem muita porcaria também, né? Em ciência ficção e ficção científica, bons autores e tal, né? Mas eu não diria que eu tenho... Bom, meus ídolos são mais cientistas, Einstein, Oppenheimer, o pessoal que fazia física, na verdade. Ciência nos dá saúde, é o que assegura a saúde, nos dá a pesquisa científica, né? Faz progredir a humanidade em todos os sentidos, no sentido do conforto, no sentido da segurança física, né? Etc., saúde, e no sentido de conforto em geral, né? Os avanços tecnológicos nos permitem ser mais eficientes, economizar mais tempo. A gente talvez vivesse melhor até no século passado, né? No século XIX, por exemplo, mas com mais tempo para pensar ou para usufruir das coisas, mas era uma vida fazia-se menos coisas, né? Digo assim, olha, se você quer fazer, quer, então estude muito, está disposto a fazer isso? Estou disposto. Então você está com um bom começo. Tem que fazer uma graduação, a minha área então vai ser matemática ou física, nós temos a graduação em astronomia também aqui no Instituto, em algumas outras capitais do Brasil. E depois tem que entrar numa pós-graduação, porque a especialização, de fato, a gente aprende astronomia e astrofísica na pós-graduação, fazendo mestrado e doutorado. O número de bolsas é limitado, mas os melhores, os mais aplicados, conseguem. Eu digo isso para eles, né? Eu entusiasmo até, apesar de falar, não é seguro, não é garantido que você tenha um bom emprego, etc. Mas é muito interessante, é muito fascinante.